Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um semestre letivo. Bom, nós vamos iniciar agora o terceiro bimestre, tá bom? Na nossa disciplina de física do primeiro ano, nós vamos estar estudando forças e movimentos. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre as leis de Newton, tá bom? Bom, nas leis de Newton, elas são princípios que estabelecem como que um objeto movimenta-se diante a aplicação de força num sistema, tá bom? Então nós temos três leis básicas que falam sobre os movimentos ou sobre forças aplicadas em sistema, no qual pode dar condição de alterar o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Bom, a primeira lei é chamada de princípio da inércia, a segunda lei é chamada de princípio fundamental da dinâmica e a terceira lei é chamada de princípio de ação e reação. Depois, na nossa próxima aula, nós vamos estar estudando sobre essas três leis de Newton. Hoje, na nossa aula, nós vamos estar falando um pouquinho apenas sobre a definição do conceito de força. Tá bom? A primeira lei de Newton, basicamente, ela trata da ausência de força no sistema. Não quer dizer que não tenha força, porque todo corpo que está sobre o planeta Terra, ele está sob a ação da força gravitacional que gera uma aceleração da gravidade, como nós já vimos anteriormente. Tá bom? Então a primeira lei, ela diz o seguinte: se nenhuma força resultante atuar sobre um corpo, então a velocidade desse corpo não pode mudar, ou seja, a velocidade mantém a mesma, pode ser velocidade igual a zero, que é em repouso, ou pode ser velocidade constante, como que nós estudávamos anteriormente lá em movimento uniforme, tá bom? Nesse caso, ele não tem aceleração, o corpo ele vai estar em equilíbrio. O equilíbrio, né, como eu já havia falado que velocidade pode ser zero ou não zero, mas sendo constante, nós temos dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático é quando um corpo está em repouso. Também nós podemos ter o equilíbrio dinâmico. No equilíbrio dinâmico, o corpo movimenta, tem que lembrar que ele é sempre em movimento uniforme, ou seja, a velocidade não aumenta e nem diminui. Ela mantém constante, então por isso que não tem aceleração, a aceleração é zero. Tá bom? Então a primeira lei de Newton, chamada como princípio da inércia, ela dá para nós uma resistência que um corpo tem em alterar o seu estado. Por exemplo, se você está em repouso, você quer continuar parado. Se você está movendo, vai continuar movendo. Por exemplo, um carro em uma curva. Porque se você não mudar a sua trajetória, você, como dizem, né, sai pela tangente. Porque a sua tendência é continuar em movimento retilíneo. Então, por isso que você vai tender aquele movimento que você estava fazendo anteriormente, tá bom? Então, para nós, o que é força? Na nossa vida cotidiana, nós falamos, por exemplo, a força, essa palavra tem vários significados. Poderíamos falar, por exemplo, eu vou na urna dar uma maior força para o meu candidato. Foi pela força da lei que fulano teve que pagar uma dívida. Então, mas para nós aqui na física, também nós vamos usar o significado de força, que significa quando você puxa ou empurra alguma coisa. A força, ela pode ser maior ou menor. Assim nós não falamos, nós falamos que uma força tem intensidade maior ou intensidade menor, tá bom? Então, a força, como ela tem direção que você aplica, por exemplo, aqui essa pessoa empurrando o carrinho. Se ela está empurrando o carrinho para frente, se ele for capaz de mover, ele vai mover no sentido da força resultante aqui, que está fazendo com que ele mova. Não tem como, por exemplo, eu aplicar forças resultante total para cima e o objeto mover para baixo, por exemplo. Então, por isso que nós temos que analisar a força com três características que existem, porque ela é uma grandeza vetorial, ela é um vetor. Ela tem módulo, direção e sentido. A força, ela mede na unidade no sistema internacional, em homenagem a Isaac Newton, ela mede com o nome Newton.
1 newton significa 1 kg vezes metros por segundos ao quadrado. Essa fórmula que encontra isso, nós vamos encontrar lá na segunda lei de Newton, que fala que força é igual a massa vezes aceleração. Mas a força que está atuando no sistema, essa força é a somatória de todas as forças que atuam no sistema. Então, por isso que nós precisamos calcular uma força total chamada de força resultante. O que é a força resultante? A força resultante é a somatória de todas as forças. Por exemplo, essa força 1 está para a direita. A força 4 está para a esquerda. É como se fosse num cabo de guerra. Para que lado que vai mover? Vai mover para o lado da maior força. Então, se essa pessoa aqui, F4, com essa setinha, está representando que a força é maior do que F1, então, por exemplo, se aqui é 40 e aqui é 30, e se tivesse somente essas duas forças no sistema, o que nós iríamos encontrar? Que esse objeto vai mover para a esquerda com a força resultante de 40 menos 30, que dá 10 newton, tá bom? Então, quem é a força resultante? Então, se nós temos várias forças atuando no sistema, nós temos que fazer isso. Se eu tenho forças inclinadas, eu tenho que fazer a decomposição delas nos eixos Y e eixo X, e daí calcular a força resultante. Tá bom? Nós vamos usar isso usando a lei dos cossenos para fazer essa decomposição. Tá bom? Aí nós temos que usar a projeção dos ângulos de acordo com o valor. Ou o ângulo ele é dado para você, ou você vai encontrar esse valor de acordo com uma tabelinha, ou usando uma calculadora científicazinha, dá para encontrar também o valor dos cossenos e dos senos dos ângulos. Bora, então vamos aplicar um pouquinho. Aqui nós temos o exercício número 1. Em cada caso a seguir, determine a força resultante. O que seria essa força resultante? Por exemplo, na letra A, eu tenho uma força F única, somente ela, de 4 newton para a direita. Essa força é... como que eu vou encontrar a força resultante? No caso 2, tem duas forças, uma para a direita e outra para a esquerda. No caso 3, as forças são perpendiculares, olha aqui o desenho que representa que é perpendicular. E no caso 3, a força 1 e a força 2 formam um ângulo entre elas de 120 newton. Então vamos resolver esse exercício. Olha, na letra A, como a única força é a resultante, então a própria força é a resultante, que vale 4 newton. No exercício letra B, tem uma força de 2 newton para a direita e uma de 4 newton para a esquerda. Para calcular a força resultante, o que nós temos que fazer? Calcular um menos o outro, mas se esse valor for dar negativo, tem que colocar positivo, tá bom? Aqui eu inverti os valores das forças para vocês verem que não importa, que a função modular sempre vai dar valor positivo. Se você não quiser colocar essas barrinhas, que significa módulo, sempre coloca quando elas têm sentidos opostos, uma para um lado, outra para o outro, o número maior menos o número menor, que o resultado já vai dar positivo direto. Então, 4 menos 2 dá 2. 2 menos 4 dá menos 2 na matemática, mas na física, para medir força, nós não medimos negativo. O que nós fazemos? Nós falamos que ela está para a esquerda, e aí se você usar uma referência do plano X, Y, o que você vai fazer? Você vai falar que ela está para o lado negativo do eixo X, negativo do eixo Y, entendeu? Para você dar as características de módulo, direção e sentido da força, tá bom? O módulo dessa força resultante aqui, ela tem valor de 2 newton, a direção dela é na horizontal, e como eu sei que o 4 é maior que o 2, então ela vai estar para a esquerda, é o sentido dela, tá bom? Bom, nos outros casos, nós temos que usar de acordo com a fórmula da lei dos cossenos. Se a força 1 e a força 2, que estão atuando no sistema, forem perpendiculares, nós podemos usar o teorema de Pitágoras. C ao quadrado, ou A ao quadrado, é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa é a soma dos catetos ao quadrado. Tá bom? Então, o quadrado da hipotenusa. Aí você coloca que a força resultante vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A ordem não importa, porque somar um número e depois o outro não importa. Próximo passo é resolver o quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Vai ficar FR ao quadrado é igual a 25.
o quadrado passa em forma de raiz, raiz quadrada de 25 é 5. No outro caso, o que, que nós temos? O ângulo não é mais 90. Então, isso aqui não é um quadrado perfeito. Nós temos que aplicar a lei dos cossenos. O quadrado da força resultante é igual ao quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro, segundo vezes o cosseno do ângulo. A lei dos cossenos, o número aqui é negativo. Mas, para nós calcularmos módulo, nós temos que mudar o sinal na hora de calcular o valor do módulo da força resultante. Se você tiver a força resultante e quiser calcular o ângulo, aí você tem que voltar lá na lei dos cossenos e colocar o menos para dar certo, tá bom? E olhar quem que vai ser a força total, quem é F1, quem é F2, e também você encontra o valor do ângulo, tá bom? No nosso caso, olha, a força 1 é 3 N, força 2, 4 N ao quadrado, ambos os dois, mais 2 vezes 3 vezes 4. Aqui apareceu F2 de novo, mas está errado, tá? Não precisa dele, eu já coloquei o valor dele, vezes cosseno de 120. O cosseno de 120 você usa uma tabelinha para encontrar. Se não tem o cosseno de 120, você vai pegar o cosseno complementar do 90, que seria o 30 para o lado esquerdo, que é para o lado negativo do eixo Y, tá bom? Mas aí nós pegamos tabelinha, ou geralmente os exercícios dão o valor desses cossenos aqui pra gente, tá bom? Geralmente ele só não dá quando é aquele de 30, 45 e 60, que vocês já aprenderam a montar a tabelinha dos cossenos, tá bom? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, tá bom? Aí tem aquela musiquinha, né, que vocês já aprenderam. Então, olha, aí você faz 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24, vezes menos 0,5, faz o jogo de sinais, mais vezes menos, menos, 24 vezes 0,5, meio é a metade, então dá 12, 25 menos 12, 13, 13 raiz quadrada, 3,6, aproximadamente 4, se fosse uma questão de marcar, se tivesse falando para você marcar o número 4, então como esse 6 aqui é maior do que 5, arredonda 1 no número anterior, então fica 3 mais 1, 4, tá bom? Aqui na sequência, pessoal, tem uma lista de exercícios que eu passei para vocês resolverem para estarem aprendendo, tá bom? Então aqui fala sobre o que eu mostrei para vocês, tá bom? E depois eu vou postar também uma atividade avaliativa, um questionário para vocês responderem no ambiente virtual que nós estamos utilizando, que é o Google Classroom, tá bom? Para ser atividade complementar que vale nota para vocês na nossa disciplina. Até então, pessoal, um abraço a todos, sejam bem-vindos, né? Um bom retorno a todos, e vamos continuar aí para nós fecharmos o nosso ano letivo com chave de ouro, tá bom? Abraço a todos, tchau!